Pessoal, vamos para a nossa nona aula e hoje a gente vai falar sobre manipulação de planilhas, né? Então, muitas vezes nos nossos robôs, a gente vai ter que lidar com planilhas, basicamente em todos os robôs, só que não dava para falar disso antes de falar de data table, antes de falar de matrizes, antes de falar de variáveis, né? Até de interface de usuário, né? Muitas vezes a gente interage com essas interfaces para poder ir lá buscar a planilha. Mas eu acredito que a gente já consegue falar disso hoje. Então, a aula de hoje vai ser basicamente para a gente analisar como a gente lê informações de planilhas, linha a linha, como que a gente escreve coisas em planilhas, como que a gente pega informações de uma célula, como que a gente filtra uma planilha, né, uma data table de uma planilha, enfim, vamos lá. Eu estou aqui com a aula 9, né, eu já criei aqui tudo e trouxe aqui essa atividade Read Range Workbook, né? Essa atividade, eu já falei em outras aulas, ela lê planilhas com a página da planilha que você der e o intervalo que você der também. Eu vou clicar aqui, ó, vou voltar aqui, ó, vou clicar aqui nessa pastinha, né? E vou pegar essa planilha de exemplo que eu trouxe para vocês. Eu vou abrir ela aqui, mas antes disso, deixa eu mostrar ela para vocês, ó. Vou vir aqui e vou abrir ela. Beleza, vou mostrar aqui. Ó, essa é a planilha. Ó. Fiz uma planilha muito simples, não tem nada aqui, tá? Só tem 3 informações. No universo verdadeiro, você vai encontrar até 50 colunas com milhares de linhas, né? Esse é o cenário normal. Mas a cargo da nossa aula, trouxe só essas 3 aqui, tá? E é o seguinte, cada linha aqui é como se fosse um boleto. E aí a gente tem o número do boleto, o banco desse boleto e o valor do boleto, né? O que a gente quer é ler cada boleto, cada informação de cada boleto, um de cada vez, até que acabe todos os boletos. Vamos imaginar que no nosso processo real eu preciso pegar essas informações desse boleto e cadastrar num sistema, por exemplo. Então, eu vou precisar da informação de todos esses boletos, né, para poder, um a um, inserir no sistema. Então, como é que a gente faz essa leitura um a um até que acabe os dados da planilha? Então, vamos lá. Aqui no UiPath, a gente vai começar com essa Read Range Workbook. Vai selecionar a planilha, né? Já fiz isso. Ela já está sendo usada, né? Deixa eu fechar aqui. Não, por enquanto eu vou deixar ela aberta. Aqui a gente vai botar o nome da página do Excel que a gente quer. Essa é a página aqui, ó. Esse é o local onde fica a página. Eu vou copiar essa página, lá, contas a pagar. E o intervalo que eu quero fazer a minha coleta. Se eu só quiser coletar, por exemplo, a coluna A e a coluna B, eu vou fazer assim, ó, do A até o B. Beleza. Se eu quiser do A1 até o B4, eu posso fazer também. Só quero esses 4. Eu fazer A1, B4. Deixa eu maximizar isso aqui, ó, que o B precisa estar maiúsculo, eu acredito. A1, B4. Então, ele vai pegar do A1 até o B4. E isso serve para qualquer planilha, tá, gente? Então, muitas vezes eu vou ter uma planilha aqui que ela tem, por exemplo, linhas adicionais antes de dar início ao dado que a gente quer usar, né? Então, aqui tem um título da planilha e tudo mais. Então, eu só quero começar do A3. E se eu quiser do A3 até o infinito, até acabar a planilha? Eu simplesmente vou escrever aqui A3. A3. E aí ele vai pegar do A3 até o final. Então ele começa daqui e vai até acabar a planilha, tá? E se aqui na minha planilha tiver um monte de dado assim, bonitão, e aqui tiver um espaço em branco e aqui embaixo tiver uma outra coisa aqui, né? Sei lá. O UiPath, ele vai interpretar que essa planilha ela tem 12 linhas. Independente dessas linhas estarem vazias, ele vai interpretar como 12 linhas. Então, se o seu dado está entre início e fim com outras informações, você precisa tratar isso, né? A gente vai mostrar como trata. Vamos lá. Vamos imaginar, primeiro, que a minha planilha ela tá limpinha, tá? Minha planilha tá limpinha. Vou apertar um Ctrl- aqui para excluir todas as linhas que eu selecionei. Beleza. Vou voltar aqui e vou deixar em branco, porque eu quero ler a planilha toda, né? Então, a gente deixa em branco. Então, quando eu digo toda, é até
a linha 4, porque na linha 5 em diante não tem mais informação, então é só isso aqui. Eu vou aqui, clicar aqui, vou em propriedades dessa minha atividade aqui, e vou dizer que eu quero adicionar os cabeçalhos, já está até marcado. Poderia não estar, depende da versão do seu UiPath, no meu já está até marcado. Maravilha, agora eu vou dizer aqui ó, em qual tabela de dados, isso é, qual data table, qual variável data table, eu vou salvar as informações dessa planilha. Então, sai de planilha e vai para uma variável data table. Então, eu não criei essa variável ainda, eu posso criar por aqui, né, como vocês estão acostumados, eu posso criar por aqui também. Eu vou clicar com o meu botão direito, que é criar variável, e vou dar o prefixo de data table, não é obrigatório, mas é importante. dt, planilha, contas a pagar, vamos chamar ela assim, beleza. Então, quando o robô passar por aqui, ele vai ler essa planilha, a planilha tem que estar fechada, tá, para ele poder ler, eu vou até fechar ela aqui, e ele vai salvar as informações dessa planilha na variável data table. Então, a gente precisa saber manipular a variável data table para poder manipular a planilha, manipular as informações da planilha. É muito simples, eu vou passar do simples para o complicado. Então, se a gente quiser visualizar cada informação de cada linha, a gente vem direto nessa atividade aqui, ó. For each row in data table. Então, para cada linha numa data table, faça um conjunto de atividades, um conjunto de regras. E você vai definir esse conjunto. Então, vamos lá. Qual é a tabela de dados que a gente tem que utilizar no nosso for each row? Basicamente é a variável data table que a gente acabou de salvar. Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que ela é dt, porque ela é uma data table. Então, esse é o prefixo dela, porque eu botei um prefixo e o UiPath pôde retornar para mim essa informação logo de cara. Ó, você tem essa variável aí. Beleza, eu vou usar ela. O item, que aqui está marcado como current row, enfim, ele vai ser uma variável do tipo data row, que é muito parecido com a matriz. Lembra que a matriz é uma matriz de uma dimensão? É basicamente isso, só que essa matriz tem um cabeçalho. Então, é uma data row, é uma linha de dados que é como se fosse um pedaço da planilha inteira. Então, esse pedaço da planilha inteira, cada vez que o robô passa aqui em body, ele vai pegar sequencialmente, do primeiro ao último, a informação da linha. Então, na primeira passada aqui, ele vai pegar as informações da primeira linha. Na segunda, assim que ele acabar todas as atividades que ele tem para fazer aqui, ele vai começar exatamente as mesmas atividades, só que agora current row, a variável current row, vai ter as informações da linha 2 e depois que ele passar de novo da linha 3. Vamos mostrar isso? Vamos lá. Vou apertar aqui ó, um message box, que eu uso muito aqui, né? E aí, para demonstrar, por exemplo, a informação da linha da coluna A, que é a coluna número do boleto, né? Eu vou escrever assim, ó, current row ponto item, e aí eu vou botar aqui entre parênteses qual é o nome da coluna em que eu quero a informação ou qual é o endereço da coluna. O endereço é por índice, tá, galera? E índice, lembra, começa por 0. Então, se eu quero a primeira coluna, a coluna A, eu vou digitar item 0 aqui, vou botar 0. E aí eu vou fazer assim, ó, ponto to string, para converter essa informação aqui, que se eu não me engano está em object, para uma string, tá? Então, eu vou dar um play aqui para você entender o que está acontecendo. Maravilha, ele leu a planilha e agora ele solta essa mensagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a informação da linha 1. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou vir em projeto, vou abrir a pastinha do projeto aqui e vou abrir a planilhinha de exemplo. Eu posso abrir porque agora ele já leu, né? Ele não vai usar a planilha de novo. Então, a informação da coluna 0, isso é, a primeira coluna da primeira linha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o robô, ele utilizou a informação dessa primeira linha para executar uma tarefa aqui dentro do for each row. Quando eu clicar em OK, ele vai acabar essa tarefa e vai começar de novo, porque ele tem mais linhas para processar, ele não acabou. Então, próxima linha, próxima mensagem foi 455, tal, que é o número, enfim, que eu botei aqui de exemplo. Quando eu clicar de novo, ele ainda tem mais uma linha para processar, vai colocar aqui, né? Beleza. Acabou o robô, né? As linhas acabaram, ele acabou o que ele tinha que fazer. O caminho que o robô faz, ele continua descendo.
Se tivessem mais atividades ali, ele ia executar essas atividades depois que terminasse, tá? Maravilha. E se eu quiser, por exemplo, salvar essa informação numa variável de outro nome, eu posso? Deve, né? Você deve fazer isso. Então, você pega um assign e você bota o nome da variável. Qual é? Número do boleto, né? Então, vou pegar aqui e vou criar uma variável. Ctrl K, string é o prefixo da string, né? str, número do boleto. Maravilha. Aqui, quem vai ser o número do boleto? Exato, essa informação aqui, ó. currentRow.item 0. Eu vou mudar, não vou botar 0 não, vou mostrar aqui como é que pode fazer também. Eu posso pegar o nome dessa coluna, vir aqui, abrir aspas, né? Abrir e fechar aspas, e dentro desse abrir e fechar aspas eu vou soltar o nome da coluna. Então, número do boleto. Maravilha. Então, vamos fazer isso para as próximas informações, né? Antes da gente prosseguir. Então, a gente quer aqui botar um outro assign, né? E esse assign vai ser... Qual que é a segunda informação? Banco e valor. Então, banco... Já vou criar um outro aqui para botar o valor também, que é o valor do boleto, né? Maravilha. Então, vamos lá. str, banco. E aí, é basicamente o mesmo comando, né? Eu vou dar um Ctrl C ali, um Ctrl V aqui e vou mudar só o nome da coluna. A coluna se chama banco. Então, deixa eu já pegar essa informação aqui. Ctrl V, cliquei em guardar, pronto. Agora aqui eu vou criar também string valor do boleto. Maravilha. Então, valor do boleto, mesma coisa, né? Que é o currentRow.item abril ponto do string. Maravilha. Eu gostaria que você fizesse isso, a gente vai disponibilizar essa planilha no link, então dá uma olhada lá, tenta fazer isso aqui, né? Tenta reproduzir tudo isso que a gente está fazendo, porque é um bom exercício para você começar a extrair informações de uma planilha. Então eu vou tirar essas informações daqui e vou botar um log, que o log acho que é importante a gente botar agora, né? A mensagem do log vai ser número do boleto, vai ser só uma mensagem que eu vou botar ali para que o desenvolvedor veja que as informações que estão sendo coletadas são as que eu gostaria que fossem. Então, número do boleto, vou botar aqui, string número do boleto. Né? Só para ver é o seguinte, agora eu vou botar aqui, ó, VB new line, para pular uma linha, e vou continuar. Então, agora eu quero banco, 2 pontos. Então, eu estou botando entre aspas aqui essas informações, elas estão duras, elas nunca vão mudar. Banco, mas o banco muda, porque agora eu vou botar string banco. Eu não vou botar o terceiro não, vou deixar você botar para garantir. Vou só rodar o robô, então o que ele vai mostrar é o número do boleto e depois o banco, né? A mesma informação na mesma caixinha. Ó, ele deu um erro aqui, ó, bem comum, né, que eu deixei a planilha aberta, né? Então eu preciso fechar a planilha e clicar aqui, ó, em tentar novamente. Tentei novamente, ele vai seguir o baile. Ele não mostra a caixinha dessa vez porque a gente usou um log, tá? A gente não usou o message box. Então o importante aqui são esses 3 logs, ó. Então, o número do boleto, 1, 2, 3, Banco Brad, não sei o que, Banco BB, não sei o que, Banco Itaú. Entendeu? Então, ele iterou entre a planilha, pegou cada vez um item de cada linha, né, dessa planilha, e fez alguma coisa com ele. Nesse caso, a gente só mostrou a mensagem, mas você imagina que ele pode escrever isso num sistema, ele pode mandar um e-mail para alguém com isso, ele pode ler uma outra planilha, enfim, e salvar essas informações, depois unir essas informações, utilizar as 2 informações. É bem livre, você é bem livre para trabalhar com isso. E se eu precisasse aqui, basicamente, só informações do Banco Itaú. Aqui eu não quero informações do Banco Bradesco ou do Banco do Brasil. Eu vou botar aqui um if. Lembra do if? Né? É aqui... peguei o else if, na verdade eu quero só o if mesmo. Bem simples, que se chama se, né? Eu sempre confundo. Então, eu vou botar assim, ó. Se string banco é igual a Banco Bradesco, eu falei Itaú, mas vamos pelo Bradesco, vai. Todos os bancos são ruins, mas... se o banco é Bradesco, então você vai botar uma mensagem, o banco é Bradesco. Poderia fazer qualquer coisa aqui, tá, galera? O banco é Bradesco. Se não, né, aqui dentro do else, eu vou botar
O banco não é Bradesco, então ignora. O banco não é Bradesco, ignorando. Pronto, aí eu vou tirar esse log aqui pra gente ver. Então, a gente sabe que o Banco Bradesco, se eu não me engano, na planilha é o segundo. É o segundo. Pode ser o primeiro, a gente vai ver. A gente vai ver. Então, ó, o banco é Bradesco, o primeiro, ele disse. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é verdade. Deixa eu abrir essa planilha. O banco é Bradesco, o primeiro banco. E depois ele vai dizer, ó, o banco não é Bradesco, ignorando. E o banco não é Bradesco, ignorando. Ah, se fosse pro Itaú, se fosse pro Banco do Bradesco. É um if que você vai colocar a informação que você quer. O banco é igual a Itaú, né? E lembra que o banco é a informação da linha em questão. Na primeira vez vai ser a primeira linha, na segunda vez a segunda linha, a terceira linha e tal, tá? Eu vou parar por aqui, porque eu acho que isso é o suficiente para essa aula, para o tempo que a gente tem de aula média, mas mais exemplos como esse, mais tratativas em planilhas, vão vir desse canal. Então, continua assistindo, dá um like se você chegou até aqui, deixa um comentário do que você gostaria de aprender, tá? Então, é isso, e até a próxima aula.